lição aqui e você aí, amém? Aprendendo juntos todos os dias, sim, todos os dias. Se você não sabe, é todos os dias a mensagem do Evangelho sendo pregada para nós através da lição e eu passando de volta para vocês. Hoje, segunda-feira, dia 3 de agosto, é dia do Zoom, de ampliarmos o assunto de acordo com o texto-chave. O texto-chave, né, está na primeira página da lição 6, como também está em Atos 5, versículo 29. Vamos ler juntos no 3. 1, 2, 3. Pedro e os apóstolos responderam: devemos obedecer a Deus antes de qualquer autoridade humana. Aí hoje vamos estudar sobre como que esses homens tiveram tanta coragem de afrontar simplesmente o Sinédrio. Não é qualquer lugarzinho, não, é o Sinédrio, lugar de julgamento, lugar que você pode ser condenado até a morte. Então, o que levou eles a agir tão corretamente nesta situação perante o Sinédrio? Jesus tinha deixado bem claro na grande comissão, já tinha ocorrido, né? Reuniu todos os discípulos e falou qual era a grande comissão, né? Ir por todo mundo, pregar e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Conhecemos isso muito bem. E também o desafio de ser testemunha de Deus. E eles já sabiam, né, que eles seriam perseguidos pelo mundo, odiados pelo mundo, mas muito amados pelo Pai. E aí mais tarde, né, foi dada até a autoridade explícita sobre o anjo, né, querendo explicar para eles de que o dever deles era ser agora apóstolos, enviados de Deus aqui na terra para pregar e conquistar vidas para o caminho de Cristo. Mas, se você voltar um pouco, você vai encontrar o quê? Perante César, Jesus chegou perante César, né, no seu último julgamento, e aí César foi provar Jesus, né, César sendo praticamente levado a fazer isso, né? E Jesus, qualquer coisa que ele falasse, não ia cair bem. Mas aí César fez a pergunta e Jesus falou bem claramente o correto. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Certo, né? Ou seja, meia meia. E aí fez com que Jesus saísse ileso dessa pergunta, que parecia que não sairia. Mas então, o que se encaixa com o texto-chave desta semana e com a resposta de Pedro e os apóstolos perante o Sinédrio? Se você for notar, na própria Bíblia, em Jesus Cristo falando, é impossível servir a dois senhores, né? Você tem que servir apenas a um, não tem como servir a dois. Aí que entra. Primeiramente você tem que seguir a Deus. E depois, se tiver corretamente, os homens, né? Não é verdade. Porque Deus é perfeito. Aí, para viver numa sociedade, o que a sociedade ensina? Você tem que seguir o que os outros seguem para você seguir o que você segue. Mas se a pessoa seguir errado? E aí? Não pode, né? Então tem que seguir a Deus. E se os homens estiverem corretos, quando eu falo homem, é englobado todos os seres humanos. Pai, filho, esposa, mãe, amigos, colegas, irmãos, vai da política e etc. Cargos de serviço. Primeiramente você tem que servir a Deus. Seguir os teus caminhos, porque isso é o que realmente mais importa. Aí depois você segue os princípios humanos, se estiverem corretos. Então esta é a mensagem para nós hoje. Enquanto que Pedro e os apóstolos entenderam muito bem o que Jesus tinha ensinado e repassou para lembrar para nós hoje. Os reformadores tinham a coragem dos apóstolos e não estavam dispostos a se desviar nem um centímetro do dever de exaltar a palavra de Deus. Já que estamos estudando sobre o livro O Grande Conflito, que estamos estudando sobre a reforma protestante, aqui deixou bem claro que os pregadores da reforma tinham a grande coragem dos apóstolos, né? Ou seja, estavam igualados, graças a Deus, né? Estudamos aí semana passada Martin Lutero, 2 semanas atrás John Ruiz, John Wycliffe, John Jerônimo Praga. Estudamos semana passada também sobre o homem da Suíça, né? Pregou na Suíça. Ou seja, esses homens, nós estudamos juntos, tiveram grande coragem. Eles morreram pelo nome de Cristo. Foi exatamente o que os apóstolos fizeram. Morreram pelo nome de Jesus Cristo, mas não se entregaram, porque eram testemunhas fiéis. Amém? Venhamos ser assim, hoje e todo sempre. Oremos?
Senhor, muito obrigado por mais um dia. Estamos finalizando um assunto, graças a Deus, que aprendemos sobre o quanto que é importante seguir o caminho correto, seguir os teus princípios, pois esse é o que baseia a vida de um cristão. Agradecemos em nome de Jesus. Amém.